Que mentiras você tem contado a você mesmo? Na lição dessa semana, cujo título foi Distorções Cognitivas, abordou sobre as mentiras que a gente frequentemente fala para nossa mente, aceitando elas como se fosse verdade. Muitas vezes o que a gente fala de nós mesmos, o que nós pensamos de nós mesmos, afeta tanto o nosso corpo que pode afetar para a nossa saúde física também. Sempre pensar nas coisas boas, nas coisas verdadeiras sobre nós mesmos, sempre fará o melhor para o nosso corpo e para a nossa mente, e consequentemente para a nossa espiritualidade. Temos que encontrar formas de desviar dos pensamentos tóxicos e encontrar uma forma de estabelecer de uma forma saudável, de pensar de forma saudável, pensar sobre nós mesmos de uma forma saudável, deixando essas distorções cognitivas de lado para que elas não nos afetem. Quando estamos mal ou estamos estressados, nossos músculos eles se atrofiam, a gente começa a passar mal, começa a ficar com muita adrenalina no corpo, porque o corpo, de acordo com as nossas emoções, manda sinais químicos e o nosso corpo responde a esses sinais químicos. Nosso cérebro manda sinais químicos para todo o corpo de acordo com os nossos sentimentos. E ao mesmo tempo que quando nós estamos mal, quando nós estamos com um sentimento mal, por outro lado, quando estamos bem, o nosso cérebro produz substâncias químicas que o nosso corpo reage de forma boa. A gente começa a viver mais em paz. Nós começamos a viver melhor. Nós temos um dia alegre, quando estamos mais alegres, mais positivos e sabendo que aquilo que a gente pensava ou falava sobre nós mesmos é tudo mentira. E sempre buscando a verdade naquele que é a verdade. Não sei se vocês lembram da segunda lição. A segunda lição tinha o nome Renovado por Completo. Tinha lá que o nosso corpo ele é conectado entre a saúde mental, física e espiritual. E a lição dessa semana não foge muito disso. Quando estamos bem, nosso cérebro manda substâncias químicas para o nosso corpo e ele reage a isso. Mas quando estamos mal, o cérebro também manda substâncias químicas e o corpo reage a ela. Então sempre estar com a mente boa, com a mente saudável, pensando naquilo que é verdadeiro, é de suma importância para que nós possamos ter uma saúde tanto física e tanto mental bem saudáveis. As influências ao nosso redor são muito importantes para o que a gente pensa. A partir do momento que estamos no meio em que tudo ao redor faz com que a gente se sinta para baixo, se sinta mal, daqui para frente só vai piorar. Então saber onde você está, saber se o seu meio é bom para a sua saúde mental, é de suma importância para que tenha uma melhora, porque não adianta a gente querer melhorar mas continuar no mesmo estado que está. Para ter uma renovação de mente, nós temos que renovar o nosso meio para que ele possa começar a ser mais positivo na nossa vida. Eu gostei bastante da lição de terça-feira, porque ela abordou sobre várias coisas que a gente faz para a nossa mente que acaba nos afetando de forma má. Vou citar algumas delas: generalização, rotulação, leitura mental, atribuição de culpa, raciocínio emocional. Tudo isso são coisas que ocorrem conosco que acabam fazendo com que a gente se sinta pior ainda. Rotulação, quando a gente coloca um rótulo na nossa cabeça e fala, nossa, eu sou aquilo, não passo daquilo. São essas distorções que a gente coloca, que a gente impõe em nós mesmos e a gente acredita nessa falsa afirmação. A gente acredita nessa mentira, fazendo com que a gente fique cada vez pior. Mas procurando o caminho de Deus, procurando o caminho da verdade, e sabendo quem nós somos diante de Deus, eu afirmo a você que a sua visão sobre você mesmo vai mudar totalmente. Você vai começar a se valorizar, você vai começar a dar o seu valor, você vai começar a conhecer o seu valor. E conhecendo o seu valor, você vai começar a pensar positivamente. Todos os dias você vai acordar de uma forma diferente. E uma dica para você começar é, ao invés de você colocar as tarefas espirituais como uma coisa que você tem que fazer, como um checklist, coloca como se fosse um desejo. Começa a falar assim, não, eu não devo ler a Bíblia. Mas coloca assim, eu quero estudar a Bíblia. Mudando essas palavrinhas, coisas pequenas, o nosso cérebro vai remodelando, vai começando a mudar. E a partir de um certo momento, você realmente vai estudar a Bíblia, estudar a lição, qualquer outra coisa, com a vontade, com querer, com real desejo. E são essas poucas coisas que a gente muda que causam maior impacto lá na frente. No texto base dessa semana, tem um dos textos mais famosos de toda a Bíblia, que está lá em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós confiamos inteiramente no poder do Espírito Santo de Deus para nos transformar, ele vem e nos transforma verdadeiramente. Quando a gente começa a pensar em várias coisas ruins, quando a gente começa a ficar de coração aflito, nós temos que parar
e identificar esses pensamentos. Não adianta a gente começar a ficar acostumado com essas coisas que nos fazem mal, porque senão a gente não vai ter uma melhora nunca. Se nós não reconhecermos que não estamos numa situação boa para o nosso corpo e que aquilo nos fará mal, nós nunca vamos ter uma melhora. Uma frase que eu gosto muito do pastor Odailson, que ele falou numa pregação dele, ele falou: a pior cela que existe é o conforto de uma cela. Quando nós começamos a ficar confortáveis com aquilo que a gente fala, quando começamos a ficar confortáveis no nosso meio, quando o nosso corpo começa a reagir mal, quando a gente começa a ficar mal, ansioso, muito ansioso e preocupado demais, e a gente fica confortável com aquilo, se eu posso dizer, nós nunca vamos ter uma melhora, porque nunca vai haver a necessidade de melhorar. Na história de Ló, sobrinho de Abraão, quando ele estava em Sodoma e Gomorra, ele estava tão acostumado com o meio da violência ali, com o pecado ali, que quando os anjos vieram para instruir ele a sair da cidade, ele não foi imediatamente porque ele estava acostumado e não acreditava que Deus poderia destruir aquela cidade. E ele pensava nisso, ele não acreditava nisso porque ele estava acostumado no meio que ele estava. Então nós devemos avaliar totalmente os nossos pensamentos, para que nós não possamos ficar confortáveis naquilo que a gente pensa e realmente filtrar. Filtrar, de acordo com o versículo 8, filtrar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de bom grado. Então que a partir de hoje nós possamos filtrar os nossos pensamentos. Nós possamos falar as coisas verdadeiras, nós possamos filtrar tudo aquilo que é de bom gosto, que é verdadeiro para a nossa mente, para que nós possamos ter uma vida melhor e caminhar junto com Deus. Então, gente, esse foi o vídeo dessa semana, esse foi o resumo da lição dessa semana, espero que tenham gostado. Se você ainda não garantiu a sua lição, vai estar no link da descrição. Espero vocês semana que vem e até lá!